Glória a Deus. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Números. Números, no capítulo 14. Números, livro de Números, capítulo 14. Imagino que as luzes estejam sendo já providenciadas para serem acesas. Amém? Quantos aqui têm medo de alguma coisa? Hã? A dona Olinda tem medo de chuva, né, dona Olinda? Quer ver a dona Olinda tremer e começar a chover? Né? Não, é do vento, né? Da natureza, tá bom. Medo, o medo é um negócio que é presente a nós, né? E na realidade, irmãos, nós temos uma cultura no nosso país chamada cultura do medo. E desde criança, às vezes, no ímpeto de controlar o filho, o pai, ele cria alguns personagens. Quantos aqui lembram do Homem do Saco? Eu morria de medo desse tal do Homem do Saco, irmãos. Minha avó chegava e falava assim: se vocês não se comportarem, o Homem do Saco vai pegar. E um dia eu estava no portão e estava vindo um senhor com um saco de mandioca, vindo uma vez, aquele ali com certeza é o Homem do Saco. Hã? O famoso bicho-papão. Hã? Nós temos essa cultura, irmãos. E esse é um erro primário e educacional dos pais, às vezes. De imprimir ou tentar corrigir através do medo. E isso vai sendo infiltrado no coração, na expectativa, na vida das nossas crianças desde cedo. Medo. Se você não se comportar, você não vai ganhar presente de Natal. O medo da falta de recompensa, ou simplesmente o medo pela ausência de alguma coisa. O medo é algo que está cada vez mais, irmãos, sendo de forma impugnativa, sendo colocada como de a goela abaixo no mundo hoje. A própria religiosidade. Muitas e muitas teorias aí, ou melhor, teologias vão se levantando ao longo das igrejas, aonde muitas pessoas elas são ganhas por três coisas muito poderosas: pela ganância, ou pelo medo, ou pela culpa. Mas o medo sempre foi uma maneira de aprisionar as pessoas. O diabo ele é especialista, irmãos, em fazer as pessoas terem medo, ou apregoar medo no coração. Tanto é que na Bíblia existem 365 citações de Deus dizendo: não tenha medo. Eu sou um temente de aranha, irmãos. Quer me matar do coração, você põe uma aranha. Eu fui escoteiro muito tempo, e aí chegava, você também, Fernando? Aí ó, o dedinho já vai entregando, né? Uma graça. Chegava, e a minha mãe, eu tive um presente de Deus, irmãos. A minha mãe foi escoteira comigo. E aí a gente chegava para montar a barraca, estava lá a barraca sendo montada e tudo certinho. De repente eu entrava lá de lencinho, né? Era uma bolinha linda de uniforme de escoteiro, com lencinho. Imaginou, pintou a cena, irmãos? De repente eu falava assim, né? Mãe! Desculpa se eu acordei alguém, perdão. Minha mãe corria: o que foi, filho? Uma aranha, mãe! Para que eu falava isso, irmãos? Todo o acampamento ria de mim. Tanto é que meu apelido durante muito tempo era Homem-Aranha, mas era o medo, né? O medo da aranha. Interessante, irmãos, que hoje a própria ciência, ela tenta se alocar para explicar o medo. Eu já falei aqui na igreja, e eu quero repetir, porque hoje o medo está virando até ciência, mas Deus diz para mim e para você: não tenha medo. Quer dizer que nós não vamos sentir medo? Não, não é isso que Deus está dizendo. Deus não está dizendo para anular a nossa humanidade. Nós somos seres humanos. Nós, se não botar pozinho no pé ou não cuidar, tem chulé, irmão. Não é porque a gente é crente que não tem esse negócio. Tem que se cuidar. Aqui, ó, sovaquinho, botar. A gente acha, irmão, que a gente vira crente, vira um super negócio de louco. Não, você tem medo, irmão. Você tem aquelas borradas de vez em quando, que você pensa: meu Deus, o que eu vou fazer? Não é verdade, irmão? Mas o que Deus oferece no Evangelho para nos fazer livres em Jesus, é nós não sermos dominados por isso. Nós sentimos culpa às vezes,
Você já sentiu culpa? Essa semana você sentiu culpa? Eu senti culpa essa semana. Poxa, não podia ter feito isso. Poxa, que pena, não deu certo. Culpa, mas eu não vou ser dominado por isso. Eu vou abrir os olhos, vou mudar essa situação e vamos correr atrás do negócio. Quer ver o negócio? Olha como isso é que negócio. Alguém que já viu falar sobre ablutofobia? Quantos aqui acham que tem ablutofobia? Vamos ver. É medo de tomar banho, irmãos. Hã? Ablutofobia. Se você vir alguém que não quer tomar banho, seu ablutófago. Amém? Olha isso aqui, ó. Acluofobia. É um medo exagerado da escuridão. É um negócio de louco. Aikimofobia. Não é o Ike Batista, tá? Aikimofobia é medo de agulhas de injeção e objetos pontiagudos. Alguém aqui morre de medo de injeção? Aí, ó, são os irmãos que são aikimofóbicos, tá? Quem tem brontofobia? Ai, dona Olinda, a senhora tem brontofobia. Medo de trovão e de relâmpagos. Da natureza. Que nem tatu. Deu barulho, se apurrinha. Sinofobia. Medo de cães. Olha isso aqui. Dendrofobia, medo de árvores. Aí vai te falar sério, né, irmão? Medo de árvore. Ai, vou correr que essa árvore vai me pegar. Tá de brincadeira comigo, né, irmão? Ai, ai, ai. Falacrofobia, medo de se tornar careca. Alguns irmãos já estão resolvido esse negócio. Amém ou não amém? Resolveu já aí, ó. Olha aí, ó. Gnosiofobia, medo de conhecimento. Para mim isso aqui não é medo, isso aqui é preguiça de estudar mesmo, mas tudo bem. Malaxofobia, medo de amar. Isso aqui me chamou a atenção. Porque, irmãos, nós temos o medo, ele chega a nós por algumas vertentes que são inevitáveis. Primeiro, as experiências ruins dos outros. Por exemplo, o cara tentou abrir uma empresa e faliu. Aí você chega bem feliz e fala, rapaz, vou abrir uma empresa. Cara, você está louco, não faz isso. Você vai se estrepar com esse governo nosso aí. Está nessa dúvida de impeachment. Domingão, você viu, parou. Era protesto em tudo quanto era canto e a mídia batendo em cima. Não faz isso que você vai se ferrar. Medo que é gerado diante das expectativas negativas dos outros. E tem gente que é especialista em ser reprodutor de medo. Nós temos que fazer nessas coisas, irmãos, a teoria do caminhão do lixo. Já ouviu falar disso? É a mesma coisa do presente. Se alguém passa na tua frente com um presente e é para você e você não pegar, ele vai embora. Como tem gente que passa na tua vida, você vai querer oferecer sempre lixo para você. E você não pode pegar lixo. Você não pode pegar a experiência negativa dos outros, porque o óbvio não é coletivo. E aquilo que alguém viveu não quer dizer que eu vou viver. Eu preciso ter consciência daquilo que Deus tem ministrado ao meu coração e não ser dominado pelo medo dos outros. Então o medo pode chegar a mim pelas experiências negativas dos outros. Como também o medo pode chegar a mim pelas minhas experiências negativas do passado. E aí eu transponho essas emoções, essas perdições, esses problemas que eu tive no passado para o meu presente e eu não avanço. Por exemplo, alguém que teve um problema no casamento. Casou, foi vítima talvez de adultério, teve um problema sério, o casamento terminou. Aí de repente ele quer recomeçar a vida com uma outra pessoa. E aí você, puxa, mas será que vai dar certo agora? Será que eu não vou sofrer? Será que eu não serei traído ou traída de novo? Será que realmente vai valer a pena? Então eu trago para mim as lembranças de um passado que me destruíram e que eu não posso querer viver. Então eu posso ser consumido com isso também, irmãos. Por isso Deus, Ele é muito especialista para o tempo que nós estamos vivendo, em dizer, filho, não tenha ou não seja dominado pelo medo. Viver sem esse medo, por mais que ele seja extremamente especificado como até uma doença, como uma fobia, como uma psicossomatização de tudo aquilo que eu vivi, vivo ou poderei viver. Então eu tenho medo de algumas experiências que podem chegar a mim. Deus quer nos libertar disso. Algumas pessoas hoje são teofóbicas, medo de Deus. Tonitrofobia, medo de trovão. Uiofobia,
medo dos próprios filhos ou do que pode acontecer com eles. Eclesiofobia, medo de igreja. Teofobia, o medo da própria religião. O medo é algo, irmãos, que todo homem tem experimentado. Mas é preciso, nós precisamos lembrar que o medo pode ser bom ou ruim. É importante, tem um medo bom, o medo que me preserva, vamos dizer assim, o sentimento de cuidado. Toda semana, antes de eu estar, irmãos, pregando neste púlpito, eu sinto medo. Medo de estar na presença de Deus e de falar aquilo que Deus quer que eu fale. Para que não seja a carne, para que não seja o homem, mas que toda a humanidade se cale e que seja a boca de Deus. Eu tenho temor de Deus, medo de Deus, para que Deus possa realmente falar ao meu coração primeiro, para que eu possa transmitir isso ao teu coração. Porque haverá um dia em que Deus vai cobrar isso de mim, como seu pastor. Hoje eu vejo pessoas, irmãos, que não têm medo de nada. Não tem medo de andar no escuro. Não tem medo de andar nas famosas montanhas russas. Quem aqui é doido de ir naqueles brinquedos, irmão? De vai para cima e vai. Cássio, você curte esse negócio, Cássio? E vai que nem louco, e vai que nem... A primeira vez que eu cheguei numa montanha russa, lá no Beto Carreiro, eu lembro, faz tempo, estava no meu 3º ano do ensino médio. E tinha um brinquedo lá, irmãos, que era o tal do elevador. Você entra no negócio, aí ele vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Aquele que é chegado no espaço, como eu, aquele troço que engata, às vezes ele não fecha certinho. Então fica aquele cloc, 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 cloc. Aquele espaço da gordura que a gente tecnicamente chama de folga. Isso aqui está com folga. Mas não é, você que é gordo e que o troço não fechou, entendeu? E aí vai subindo aquele negócio e o cloc-cloc parece que vai aumentando. Cloc-cloc, aquele negócio não fecha. De repente aquilo encaixa, irmão, o brinquedo faz assim, ó. Está sentadinho, pá, e vai andando como se fosse assim, ó. Vai, filho, vai que é tua, Tafarel. De repente aquilo cai do nada, irmãos. Você passa a tua vida inteira, você chama a mãe, a avó, o DNA, tudo, desce. Aí de repente desce, para, você percebeu que você está vivo, daí você volta. E aí você venceu aquela experiência. Aí a gente fala o quê? Vamos de novo. Aí vai para a fila. Pobre ama a fila, né, irmão? Aí a gente vai para a fila e manda ver de novo. Perceba, queridos, que Deus, Ele nos chama a vencermos os medos das formas mais agressivas possíveis. Porque é um ponto de decisão eu não ser dominado por essas mazelas da vida. Medo de não se curvar diante dos problemas do mundo e ser aquilo que Deus te chama para ser. Já parou para pensar, irmãos, quanto de Deus você já perdeu por medo de andar no caminho que Ele te desafiou? Se você chegar com uma criança que tem medo de andar na montanha-russa, mas você está com o teu filho, né? Imagina eu com meu filho. Chegou a dizer, filho, vamos andar. Tem lá, de repente, tem 7 montanhas-russas, uma mais alta que a outra. Aí eu chego com meu filho, filho, vamos andar. Essa aqui é a mais alta, filho, vamos de cara. Meu filho vai dizer o quê? Não, pai. Tá bom, filho, então vamos pela menorzinha. Ele vai estar de bombachas, certeza, irmão. Bombacha, camiseta do Inter. Aí nós vamos entrando. Aí passa numa, passa na outra. E aí ele vai vencendo as poucas coisas. E aí, pai, beleza? Vamos na próxima. E vai na próxima. E passou. Deu aquele grito. Aquele negócio todo, vai, desceu. Vamos na próxima. E vai. Quando vê, filho, você viu onde que você acabou de andar? Onde? Naquela... Você andou na última montanha-russa. Na mais alta. Já imaginou se hoje Deus revelasse uma única só vez todo o plano que Ele tem para a sua vida? Com certeza, a nossa reação seria como dessa menina, dessa criança. Medo. Por isso nós temos que trabalhar o nosso coração dia após dia. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, para que eu possa compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para mim,
Todos os dias. E aí eu vou sendo transformado de glória em glória, até ser um imitador de Cristo em tudo que eu pensar, fazer, falar e agir. Ser uma testemunha viva de Deus. Alguém que sente medo, alguém que é um ser humano, mas que não é dominado pelo medo, porque a gente com medo, irmãos, a gente faz besteira. Quer ver? Vamos para a Bíblia. Pedi que você abrisse em Números capítulo 14, versos 1 em diante. Aqui é um registro, irmãos, para mim, um dos registros mais tristes que o povo de Israel poderia permitir que o Espírito Santo desse ao autor de Números, um grande conhecido Moisés, que escreveu e registrou aqui esse trecho da história do povo de Israel. Diz o texto assim, Números capítulo 14, versos 1 em diante. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou nesse deserto. Porque o Senhor está nos trazendo para essa terra. Por quê? Só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se, rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jofoné, dentre os quais haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de conhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizarei entre eles? Eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Moisés disse ao Senhor: então os egípcios ouvirão que pelo teu poder fizeste este povo sair dentre eles, e falarão disso aos habitantes desta terra. Eles ouviram que tu, ó Senhor, estás com este povo, e que te vêm face a face, Senhor, e que a tua nuvem paira sobre eles, e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia, e numa coluna de fogo de noite. Se exterminares este povo, as nações que ouvirem falar do que fizeste dirão: o Senhor não conseguiu levar este povo à terra que lhes prometeu em juramento, por isso os matou no deserto. Mas agora que a força do Senhor se manifeste segundo prometeste. Amém? Irmãos, é tão profundo isso aqui, irmãos, é tão profundo e tão atual. Eu estava conversando com alguém e essa pessoa me disse assim: pastor, eu estou lendo alguns livros do Antigo Testamento e eu fico abismado como aquele povo era teimoso, como aquele povo abandonava a Deus, como aquele povo era desobediente, como aquele povo não tinha temor de Deus. Como podia isso, pastor? Eu falei: você vai em igreja, você conhece o povo? Sim, eu vou, nós estamos juntos, pastor. Eu falei: então não tem diferença nenhuma, irmãos. Só mudou o tempo, e eles não tinham celular nem Wi-Fi. O povo é o mesmo. Eles não conseguiam enxergar o agir de Deus. Simples. O contexto histórico aqui é muito especial. Deus havia prometido uma terra que emana leite e mel. Então Moisés mandou Josué e Calebe que fossem espiar essa terra. E eles foram. Chegaram lá e viram a terra excelente, mas havia um povo lá. Um povo grande, um povo que esboçava saúde, que seria um exército duro realmente de matar, de destruir para ocupar aquela terra. Mas eles voltaram com as notícias em nome do Senhor dos Exércitos. Quando nós somos desafiados por Deus, irmãos, para pleitear um novo desafio, eu nunca posso ir para enxergar isso com as minhas lentes. Eu preciso colocar o óculos de Deus.
Até porque eu ouvi esses dias uma expressão que gostei muito: o medo é um óculos, irmãos. Nada contra quem está usando óculos, irmão, pelo amor de Deus. Eu também preciso usar o meu óculos. Porque o medo é uma forma de enxergar as coisas. O medo. Pastor, eu não tenho problema com medo, graças a Deus. Mas se você é ansioso, você é dominado pelo medo da falta. E a ansiedade te domina, porque a raiz está no medo. O medo. O medo nos faz olhar para trás ao invés de avançar. Todos os filhos de Israel estavam ali temerosos, dizendo: Deus esqueceu de nós. Quem dera nós então morrêssemos lá no Egito sendo escravos. Perceba, irmãos, o que o medo faz quando ele domina uma mente. Ele conduz a gente a um estado de irracionalidade, aonde eu não consigo mais valorizar o que está ao meu redor. Eu não consigo enxergar mais aquilo que Deus está fazendo, porque eu estou permitindo que essas coisas me dominem. Eu não vivo mais com Deus, porque eu tenho medo, eu não creio que Ele vai prover todos os dias da minha vida. Eu preciso trabalhar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, 24 horas por dia. Eu não creio que Deus pode fazer-me prosperar, onde eu posso separar um dia para Ele, para eu cuidar da minha casa, cuidar de Deus, realmente estar cuidando do meu coração para Deus e viver com Ele, porque eu não descanso na providência de Deus. Isso é medo que domina o povo. E cada vez mais nós vamos nos sucumbindo no nosso desejo de ter controle da vida, e eu não descanso mais naquilo que Deus está fazendo. Este povo estava com uma fé vacilante. Eles estavam tendo o coração deles construído com uma imagem que eles ouviram falar daquela terra. Muitos deles estavam desejando o deserto. Muitos deles, perceba isso, irmãos, estavam desejando morrer na escravidão. Mas jamais imaginaram ou pensaram em ir até a terra prometida e simplesmente observá-la. Estavam experimentando, desejando a morte e a escravidão, do que se experimentar a lançar a viver um novo desafio. Perceba, quando o medo nos domina, ele nos faz simplesmente olhar para trás. E o interessante, irmãos, é que quando nós olhamos para trás, essa artimanha do inimigo é tão grande, que quando nós olhamos para trás, nós não olhamos para os nossos sucessos. Nós olhamos para os nossos fracassos. E cada vez mais nós vamos nos sucumbindo. Até porque alguém que olha para frente pensando nos sucessos passados é alguém que já perdeu, só que não foi avisado. Eu não posso olhar para frente com os meus sucessos. Este ano, irmãos, para a glória de Deus, quantas pessoas nós batizamos aqui na igreja? Agora quer dizer que o ano que vem, então tá bom. Amém? Batizaram alguém? As pessoas aceitaram Jesus? Não, mas pensa bem, em 2015 batizamos só num batismo 15 pessoas. E daí, irmão? Deus nos chama para nós nos lançarmos ao novo dEle, todos os dias. O vento sopra. O Espírito de Deus nos chama para nos capacitarmos a Ele. Quando eu tenho medo, ou sou dominado pelo medo, eu tenho um foco errado nas coisas, inclusive dentro da igreja. Cristãos dominados pelo medo são uma trave para o avanço da obra de Deus. Eles sempre colocarão empecilhos. Eles nunca terão um comportamento ou uma posição de auxílio, sempre de entrave, de crítica e de destruição. Deus nos chama para vencermos o medo e sermos arrojados. O medo nos faz olhar para trás ao invés de progredir. O medo nos faz viver com limitações as bênçãos que Deus quer dar a mim e a você. E o medo nos faz viver, irmãos, com divisão no amor e nas amizades. Perceba, Moisés mandou que Caleb e Josué fossem até a terra. Eles foram e voltaram com a visão que o líder deles havia ministrado. Moisés era o líder deles. Eles foram ensinados a enxergar as oportunidades que eles tinham diante dos desafios. E voltaram: que terra, nosso líder? Moisés, que terra? Terra que Deus vai nos dar. O Senhor Deus nos fará vitoriosos ali. Só que todo o povo começou a simplesmente falar mal, desencorajá-los e desejaram o quê? Apedrejá-los.
desejaram uma morte diante do grupo, mas eles não conseguiam abrir o coração para viver algo novo que Deus estava dizendo para eles: vão, não tenham medo, porque eu sustentarei vocês. Geração medrosa. Nós temos medo não só por aquilo que está diante de nós, mas as próprias consequências. Mas o que mais me toca aqui, irmãos, nesse texto, e gostaria de terminar com isso, é que a vontade de Deus nunca irá levá-lo onde a graça de Deus não pode mantê-lo, irmão. Guarde isso. A vontade de Deus nunca vai te conduzir a uma coisa que Ele quer produzir em você, sem que a graça desse mesmo Deus não possa manter você de pé. A graça de Deus é que nos mantém firmes e inabaláveis. É a graça de Deus que vai tocando aquele sininho na nossa consciência, irmãos. Ó, caminho. Como um dia Deus disse ao próprio Josué: não tenha medo, Josué. Não tenha medo. Seja forte e corajoso. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Lembre-se dos preceitos que dei ao Moisés. Não te desvie, siga em frente. O medo, irmãos, muitas vezes nos faz esquecer dos planos de Deus para nós. Quantas vezes o medo de Deus, o medo das situações, te fez esquecer o que Deus tem ministrado à tua vida? O medo de circunstâncias ruins, o medo da falta de um recurso. Quantas vezes o medo tentou te sucumbir e fazer você desistir dos caminhos de Deus? Quantas vezes o medo tentou simplesmente, quando eu digo medo, é o diabo, o inimigo de Deus, tentando macular a tua fé, tentando fazer com que você desista de um caminho novo, desista de ser aquilo que Deus quer ou ministra hoje para que você seja. Quantas pessoas hoje desistem dos caminhos da fé? Quantas pessoas hoje oscilam na fé? Para mim, irmãos, eu não sei o que é pior: desistir da fé ou oscilar na fé. Para mim, a oscilação, ela é uma forma de desistência. Porque se eu oscilo na minha fé, é porque eu ainda não compreendi o tamanho de Deus. Se eu oscilo no meu casamento, é porque eu não compreendi o valor da pessoa que está ao meu lado. Se eu oscilo nas minhas amizades, é porque eu não valorizo, eu não sei ser amigo. Se eu oscilo no meu serviço a Deus, é porque eu não entendi a grandeza que é servir o Rei do Universo. Pessoas que oscilam são pessoas doentes. Essas N doenças que nós falamos aqui, ou melhor, transtornos de comportamento vinculados ao medo, que nós rimos um pouco aqui, isso aqui são formas oscilantes de se viver. E nós hoje estamos deparados, irmãos, com uma geração que vai receber um novo ano, 2016, mas com um comportamento: uma vez eu estou aqui, uma vez eu estou lá, uma vez eu estou aqui, uma vez eu estou lá, uma vez eu estou assim, uma vez eu estou apaixonado, uma vez eu estou bem, uma hora eu estou aqui. E a gente vive uma circunstância tão imatura na nossa vida que nós não conseguimos nos manter de forma irresoluta diante daquilo que Deus está nos chamando. Irmãos, imagino, já pensou se Moisés, ou melhor, vamos para aquele que é o nosso maior exemplo, aquele que nunca errou. Quando a gente fala de algum personagem da Bíblia, e nós vamos falando, nós sempre nos esbarramos num defeito, sempre nos acabamos numa limitação. Com Jesus não tem esse problema, com Jesus não temos esse risco. Eu fico imaginando, irmãos, o nível da intimidade que Jesus tinha com Deus, que o diabo estava assim, ó, só na escuta. Cada vez que Jesus acordava, cada oração, cada palavra, cada coisa que ele dizia, o diabo e as suas hostes demoníacas estavam assim, ó. Fiquem espertos, numa fagulha de medo, numa fagulha de temor, de oscilação, a gente cai matando. Quando você acorda, irmãos, as hostes do mal ficam esperando uma oportunidade para fazer você desistir.
uma oportunidade para fechar a tua Bíblia e não deixar que você leia e usufrua de Deus naquele dia. Que você feche a Bíblia sucumbido por circunstâncias do teu trabalho, problemas a resolver, mas que você não pode ter um encontro com a palavra de Deus. Porque Ele sabe que você abrir a palavra, você vai ali ter promessas de um Deus que fala presencialmente a você, dizendo: Fernando, eu estarei contigo. Rose, não desista porque eu cuido de você. Gerson, se mantenha no caminho. Sérgio, eu amo você, eu estarei contigo. Rosa, não desista. Na palavra de Deus há uma verdade que vence o medo, irmãos. E nós não podemos permitir brechas que nos destruam no nosso dia a dia, onde eu não posso ouvir a voz de Deus me chamando e me dizendo para uma vida sem ser dominado pelo medo, sem ser dominado pela ansiedade, por essas pragas desse século que tentam nos sucumbir a não viver o plano de Deus. É hoje, irmãos, é hoje que nós vamos tomar um voto, todos, cada um, individualmente, dizendo: Senhor, eu preciso ser mais firme na minha fé. Eu preciso ser mais firme no meu serviço. Eu preciso ser mais firme na minha família. Eu preciso ser mais firme com os meus dons. Tem dom sendo enterrado aí, ó. Não permita, irmãos. Não permita que o medo tire você do céu. Porque nós somos chamados a viver um pedaço do céu aqui. Porque o céu é Jesus. E onde Ele está, o céu também ali estará. Estamos num grande ensaio. Vamos viver eternamente com o Senhor. Como eu venço o medo? Pela fé. Eu alimento a minha fé. Eu nunca vi uma pessoa de fé que não lê a Bíblia. Eu nunca vi uma pessoa de fé que não ora a Deus. E não é aquela oração assim, super-herói: ó Deus de misericórdia, majestoso Tu és. Aqui estou eu, Senhor, como um soldado diante do Teu... Não, Deus não quer ouvir esse negócio, ser bajulado. Cuidado com os bajuladores, viu? Deus quer que você se prostre, se ajoelhe e fale assim: Senhor, me ajude, Deus, porque eu tenho limitações. Eu não consigo ser fiel, Deus, nesta área da minha vida. Mas eu quero Te representar, Senhor. Me ajude a vencer, é o escancarar da alma. É abrir assim, ó. Deus, me ajude com o meu temperamento. Me ajude com as minhas palavras. Me ajude, Senhor, com a minha fé. Me ajude, Senhor, no meu relacionamento com os meus filhos. Me ajude, meu Deus, no meu relacionamento com a minha esposa, com o meu esposo. Me ajuda, Deus, a não vacilar diante, às vezes, da inerrância das pessoas. Eu estou me escandalizando com isso. Eu tenho problemas com isso. Eu estou afogado no rancor de uma falta de perdão. Deus, me liberta. Eu escancaro a minha alma para Deus, dizendo: Senhor, eu preciso da Tua graça. Manifesta hoje em mim. Irmãos, quando isso acontece, já parou para pensar na alegria de Deus? Dizendo: filho, eu sei disso, mas eu estou com você porque eu amo você. Eu estarei contigo te sustentando. Eu estarei contigo te colocando uma palavra na sua boca. Eu estarei repreendendo esse vício que está te destruindo e te levando ao mau caminho. Eu cuido de você. Eu faço parte da tua vida. O medo, irmãos, nos faz olhar para trás ao invés de progredir. O medo nos faz viver com limitadas bênçãos em vez da fé. O medo nos faz viver com divisão no amor e nas amizades. O medo nos faz esquecer o plano de Deus. Por isso, nós não podemos permitir que o medo impeça o agir sobrenatural de Deus. Muito se fala hoje do sobrenatural, mas que ações eu estou tendo para receber esse sobrenatural?
O que eu estou movendo na minha casa para que o sobrenatural de Deus chegue? O que eu estou movendo na minha vida particular para que o sobrenatural de Deus se aproxime de mim e me faça uma nova criatura? O quê? Sexta-feira agora, curiosamente, eu nunca tinha me atentado a isso. E era uma sexta-feira também, dia 11 de dezembro de 1987, quando eu estava na casa da minha avó materna, Dona Diva Barreto. E eu, com a minha família, recebemos a notícia do falecimento do meu pai. Era na madrugada, 11 para 12. Também numa sexta para sábado. Um jovem com 33 anos, cheio de vida. 2 filhos, eu com 6 anos, meu irmão com 2. A minha mãe, a Dona Marta, com 24 anos, viúva. Há 28 anos atrás, nós perdíamos o meu pai. Era um primeiro domingo de luto, há 28 anos atrás. Mas eu lembro, irmãos, de todas as conversas que o meu avô teve comigo, pai do meu pai. E eu não lembro de nenhuma conversa que ele teve comigo, sem que ele olhasse nos meus olhos, e ele dizia assim, ele chegava, ele tem um bigodinho, que é só uma tirinha assim, ó. Bem de judeu mesmo, bigodinho, bem uma tirinha assim. A impressão que dá que ele faz fio a fio, de tão alinhadinho. Ele sentava a mim e o meu primo, o Alexandre, nós dois, e ele dizia assim, você que é mais velho, 3 coisas o vô vai te dizer. Nunca tenha medo. Confie em Deus e seja o melhor que você pode ter. Todo dia. Não tenha medo. Confie em Deus e seja o melhor que você pode ser. Não tenha medo. Confie em Deus e seja o melhor que você pode ser. Hoje eu encontro muitas pessoas que só querem confiar em Deus, mas não querem pagar o preço de vencer o medo e de trabalhar dando o seu melhor. É infalível, irmãos. É infalível ter uma vida não dominada pelo medo. Quando eu confio em Deus, quando eu não tenho medo, mas quando eu me entrego a fazer o meu melhor por Ele, pelas pessoas e por mim. Quanto de Deus você já perdeu por medo? Talvez você tenha um chamado pastoral, um chamado para cuidar de pessoas. Mas o medo, a prepotência, a preguiça, ou seja, qualquer outra coisa, tem tirado você de uma vida mais íntima com Deus. Uma vida de cuidado, uma vida em prol dos outros. Não vamos deixar chegar esse novo ano com uma vida medíocre, mas sim com uma vida em que você acordou de manhã, o diabo treme, porque algo vai acontecer através da tua vida. Mais ou menos assim, amor. Mais ou menos assim. Eu vi isso uma vez, eu achei muito interessante. O diabo está lá sentado no inferno, assistindo o boletim infernal de notícias. Está lá, a pombagira está fazendo um café, de repente ela vem e vai servir o diabo. E de repente liga a televisão e fala assim, ó, um grupo de crentes lá na Vila Guaíra receberam o poder de Deus e partiram numa segunda-feira para abalar o mundo que eles estão inseridos. Ele olha para ela e fala assim, esquenta o café que nós temos que reorganizar o negócio, porque aquele povo vai dar trabalho. Se tem alguém que tem que sentir medo, irmãos, é aquele que é vencido. Quem é vencido deve tremer de medo.
Mas Deus nos colocou numa posição que está acima da vitória. Ele disse: vós sois mais do que vencedores pelo poder que há em Cristo Jesus. Não tema a doença, não tema a crise financeira, não tema a luta, não tema no teu trabalho, não tema as influências desse mundo. Seja o melhor pai que você possa ser, seja a melhor mãe que você possa ser. Não há filosofia barata lá fora que vai vencer o teu filho se ele ver Jesus em você. Não há nada lá fora que vai sucumbir à vida dele se você não for o melhor de Deus para a vida dele. Dentro da tua casa, fora para os teus queridos, Deus nos chama para uma vida posicionada do lado dele. Deus nos chama para uma vida sem medo. Ontem a gente estava ensaiando aqui e a Rebeca aprendeu a rolar, irmãos. Eu não vou fazer a cena porque eu acho que ficaria bem comovente e diferente para vocês, tá? Mas ela aprendeu a rolar. Ela vai rolando, irmãos, bem serelepe pimpolho, assim. Vai rolando, 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 como se não houvesse amanhã ou degraus. Eu olhava para ela ontem, fiquei pensando, é mais ou menos como se esse palco aqui fosse a graça de Deus. E Deus chama para você se lançar na graça dele como uma criança. Por que você tem tanto medo de fazer a vontade de Deus? Eu tenho uma explicação. Porque você sabe que aquelas áreas que você sabe que precisa mudar, Deus vai tratar. Porque o plano de Deus não vai ser pleno na sua vida se você não aprender a conviver com Deus. Se eu não aprender a conviver com Deus. Portanto, eu preciso ter um encontro com Ele. Feche seus olhos, assim como você está. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu afago, Senhor. Não posso viver longe do Teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça no Senhor. Abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, Senhor.
abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Quanto desse senso de não depender mais de Deus fez com que você perdesse do primeiro amor? Fez com que você não dependesse mais de Deus nas coisas simples. Fez com que você não partilhasse mais de Deus, de tudo que você vier a viver. Nós perdemos o primeiro amor, irmãos, porque nós permitimos a perda da inocência espiritual, de nos lançarmos sem medo, de acreditarmos, de florescermos onde Deus nos plantou. Deus te chamou, te plantou neste lugar, irmãos, para você florescer aqui, para Deus usar a tua vida, para você ser um agente que quebra o medo na vida dos outros. Se tem medrosos na tua casa, medrosos na tua família, pessoas do teu convívio que estão com medo das circunstâncias, medo da crise, medo que vai acontecer, Deus quer usar a tua vida. Deus quer que você seja um agente de esperança, quebrando o medo, destruindo o domínio das trevas. Deus quer usar você, Deus quer usar a tua vida, mas nós só vamos entender isso quando nós formos como criança, como crianças, amém? Coloque-se de pé, meu amado irmão, minha amada irmã. Alguém neste lugar que hoje gostaria de sair do seu lugar e vir aqui ao altar e dizer: eu preciso voltar a ser criança. Faz tempo que eu acho que eu posso resolver a minha vida sozinho, mas eu preciso renovar-me com o Senhor. Eu dependo dEle. Eu preciso que o Senhor fale ao meu coração. Eu preciso que Deus transmita a mim a visão dEle. Eu quero que Deus reacenda o primeiro amor no meu coração, na minha vida. Eu não posso continuar assim. Eu não posso continuar assim. Eu estou conhecendo, mas algumas coisas me têm dado medo. Eu não quero ser vencido pelo medo. Senhor, me ajude. Ou se você está com medo de alguma coisa, na tua casa, na tua família, eu queria orar com você. Mas não venha porque alguém veio. Venha se você tem desejo no teu coração de se entregar a Deus e dizer assim: Senhor, eu quero que o Senhor tire o medo que há em mim. Eu não posso viver com esse medo, Senhor. Eu não posso, Senhor, viver com isso que tem arrancado o primeiro amor do meu coração. Eu não posso, Senhor, ser sucumbido por uma vida de faz de conta. Eu não posso, Deus, ver a minha família caindo e eu não fazer nada. Eu não posso, Senhor. Eu não posso ver os meus talentos caindo, Senhor, como água ao ralo abaixo, e eu não fazer nada. Eu quero ser usado por Ti, Senhor. Eu quero que queime de novo dentro do meu coração renovo. Eu quero que queime dentro de mim de novo, Senhor, graça e mais graça. Eu quero falar da Tua palavra. Eu quero que mais pessoas saibam do Teu amor através de mim. Mas eu não posso, Senhor, me calar diante dessa circunstância. Essa noite é a noite de nós vencermos isso que nos tira, que nos faz viver um cristianismo de faz de conta, amedrontado. Deus quer realizar uma obra na tua vida, a ponto de você simplesmente olhar para Jesus e Ele vai ser tudo o que você precisa. Tudo. Tudo.
Ele é tudo. Somente Ele. Vamos cantar todos juntos, dizendo a Deus. Amém? Abraça-me, 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 com teus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, Senhor, abraça-me, abraça-me, com teus braços de amor. Senhor Deus, Pai de amor, nós estamos aqui, Senhor, porque a Tua palavra diz que nós não devemos ter medo, não sermos dominados pelo medo. Nós queremos ter uma vida sem medo, Senhor, uma vida ousada, uma vida usada por Ti, uma vida, Senhor, da qual o Senhor possa olhar, assim como um dia Tu olhaste para Jó e disse: servo reto, íntegro, fiel, temente. Nos ajude, Deus, a nos esvaziarmos do nosso eu e a voltarmos a ser como crianças, inocentes como as crianças, que se lançam nos seus caminhos e que vivem, Deus, uma atmosfera nova ao Teu lado, uma atmosfera, Deus, de crer no impossível, porque o Senhor vai à frente. Nós entregamos, ó Deus, a nossa família a Ti, entregamos o nosso trabalho a Ti, entregamos, ó Deus, as fontes e recursos dos nossos irmãos a Ti. Nós entregamos, ó Deus, a vida acadêmica de nossos jovens e adolescentes e todos que estudam aqui, Senhor. Nós entregamos, ó Deus, as famílias, os relacionamentos, porque nós cremos no Deus que nós servimos, um Deus que manda que nós possamos prosseguir adiante, mesmo que as notícias sejam ruins. Nós precisamos aprender, Senhor, a olharmos para Ti, descansarmos na Tua obra e crermos que o Senhor nos manterá firmes e inabaláveis na Tua presença. Nos ajude, Deus, a nos posicionarmos assim. Venha, meu Deus, tocar a cada um dos meus irmãos de forma carinhosa, esses amados que aqui estão perto do altar, Senhor. Toque na vida deles, guarde e responda, Senhor. Responda com a Tua graça, responda com o Teu amor. Nos dê uma semana, Deus, abençoada, uma semana de provisão, uma semana de alegrias, uma semana de aprendizado, uma semana de unidade, uma semana, meu Deus, de preparativos, uma semana, meu Deus, abençoada, para vivermos o novo Teu a cada dia. Venha abençoar cada um dos meus irmãos aqui, Senhor. Guarde-os e os abençoe. Abençoe-os, Senhor. Nós oramos, agradecidos, Pai. E que a graça do Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus, o amor bendito de nosso Deus e Pai, e a doce consolação do Espírito Santo de Deus, esteja com cada um dos meus irmãos, hoje e sempre. Amém e amém.